Salve família, tudo bem com vocês? Aqui é Caio Negro, idealizador do projeto Afro Leitura. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, dando início ao nosso primeiro episódio do nosso Pod Afro, podcast do projeto Afro Leitura. E para abrir com o pé direito, com as bênçãos desse griot, satisfação total, iremos hoje conversar um pouquinho com o seu Almério Barbosa. E antes de começar, gostaria que o senhor se apresentasse. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Almério Barbosa. Eu sou poeta. Já tenho 6 livros publicados. Sou aposentado, moro em Cotia. Os últimos 20 anos eu trabalhei na área administrativa de escolas municipais em Cotia e Vargem Grande. Nossa, que legal, né? Então a gente já vai começar já com as perguntas já, seu Almério, para Tá que bom. nossos afroleitores conheçam um pouquinho da história do senhor. E para começar, a primeira pergunta, seu Almério, o senhor diz, para começar, o senhor diz que as artes curam. Como a escrita entrou na sua vida e qual o papel dela no seu processo de superação pessoal? Me entrou assim, eu fui dependente de bebidas alcoólicas durante muitos anos, e aí em dezembro de 94 eu parei, consegui brecar, até hoje não voltei, até hoje estou limpo. Em janeiro de 95, eu lembrei que quando eu era aluno nas escolas, minhas redações eram muito elogiadas pelos professores. Que da hora. E teve uma psicóloga com quem eu fiz tratamento também, que ela falou, um dia ela pediu para mim escrever, porque eu não conseguia quase falar na terapia, ela falou para mim escrever. Aí eu escrevi e ela falou que eu me expressava melhor escrevendo do que falando. Foi por isso que quando eu parei com as bebidas alcoólicas, aí eu peguei, lembrei disso e falei, eu vou escrever. Porque a gente que é dependente, quando a gente sai, a gente tem que se focar em alguma coisa, senão é muito perigoso. Foi assim que eu comecei a escrever. Nossa, que legal, né? Que história bacana. Vocês estão vendo, né? História de vida é legal pra caramba através da leitura, né? E o senhor enfrentou um período difícil de dependência por 17 anos, né? Aí, como o senhor Sim, falou, o senhor parou em 94. Aí, no ano seguinte, o senhor começou a escrever. Existe algum texto ou momento específico desse início, né, que o senhor guarda com mais carinho? quando eu comecei a escrever, assim, eu sempre falei de política, né? Sempre gostei muito de política, porque desde criança, meu pai falava muito sobre política e eu sabia que política é uma atividade muito, muito importante na vida de todo mundo. Sim. Então, eu já pensei em escrever sobre política. Mas, assim, as primeiras coisas que eu escrevi, eu lembro da primeira frase, que foi assim: criança, esse é o argumento, essa é a razão, e ponto final. Isso porque eu sempre gostei muito de criança e sempre pensei também que a gente tem que deixar alguma coisa para elas, Sim. para elas. Uhum. Nossa, que legal, né? E aí o senhor sai de todo esse processo, né? Entra no mundo literário, e aí o mundo literário ele começa a abrir a mente das pessoas, né? Quando a gente fala assim, leiam livros, incentiva as crianças a lerem, é por causa disso. Através da leitura, o senhor começou a escrever livros, né? Sim, E aí o primeiro passo, o senhor participou da antologia importante, como editora Scortese. É isso mesmo? escorte-se. E a antologia África, em 2025. Como é para o senhor ver seus textos ao lado de outros autores pretos e periféricos? É muito bom, eu fico muito feliz. Inclusive, ontem eu comentei numa postagem do Facebook, da Nájila, que ela fala muito nos posts dela sobre literatura afro-brasileira, né? Africana também, e de mulheres principalmente. E eu frequento muitos saraus aqui em Cotia e em São Paulo, e feiras Bacana. literárias também, e tenho visto muito literatura, pessoas da periferia escrevendo, publicando.
principalmente muitas mulheres, e entre as mulheres, muitas mulheres negras também. Eu acho muito importante, porque literatura pode mudar a cabeça de uma pessoa, pode ajudar muito a pessoa a ser mais consciente. Saber escrever, saber falar, Sim, somente no começo da idade, né, que elas começam a aprender a ler, que é muito legal. As duas aqui, a Raíssa e a Lívia, eu tenho uma foto com a Raíssa, seu Almério, que ela deve estar com uns 2, 3 anos de idade, mais ou menos, e ela sentadinha no banquinho, já vendo um livro, entendeu? comigo foi assim também, porque Aham, meu pai comprava muito jornal todos os dias. aham, E eu, desde que eu aprendi a ler, eu era assim, sabe, fissurado em leitura. uhum, Então eu lia todo o jornal, mas tudo mesmo, embora não entendesse quase tudo que aham, estava lá, né? Mas eu sempre li muito. Depois dos jornais, eu comecei a ler revistas, quando eu fui ficando mais adulto, lendo livros, muitos livros. Eu ia para a escola, quando eu fui para o quarto ano, a escola tinha biblioteca, na outra, na primeira não tinha. uhum. Então eu ia para a biblioteca e pegava livros e ficava lendo. Eu lembro que a professora mandou a gente fazer um resumo daquele livro A Moreninha. Aham. Eu achei uma maravilha fazer aquilo. Então eu gostava muito de futebol, mas também muito de literatura. Sempre gostei muito de ler. E qual o time do coração? Santos. Eita! Só podia ser o time do Pelé. Eu vou contar uma historinha pro senhor. Meu tio foi jogador profissional aqui em Sorocaba, né? E É. teve um Santos e São Bento que ele foi gandula. Ah, Tava pequenininho. E aí ele saiu a bola assim. Aí o Pelé veio na frente dele. Ele falou assim: dá a bola aí, moleque. Ele ficou olhando pro Pelé assim, ó, com uma cara espantada. É uma história legal pra caramba ele contando. Ele virou jogador profissional, tudo. E aí, o senhor fez seu primeiro livro independente, que foi em 2003, né? Justiça sim. para a Periferia. A família Periferia, nivelando por cima, qual era o principal mensagem que o senhor queria passar para quem vive nas comunidades naquela época? Esse do 2013 ou o primeiro? 2003, desculpa. Eu queria falar para a periferia. Aliás, Aham, sempre quis falar para as pessoas da periferia. Numa antologia que eu participei, eu escrevi uma poesia e meu irmão, que é um leitor bem crítico e bem inteligente, ele não entendeu. uhum, Aí que eu percebi que eu estava errado, que eu tinha que escrever de uma maneira bem mais simples. aham, E na Justiça para a Periferia foi assim, eu juntei várias poesias que eu tinha e coloquei no livro, sabe? Não tinha um tema só. aham, Então, tinha sobre dependência química, tinha sobre valorização das pessoas da periferia, pouco, né? Um uhum, pouco sobre política, sempre contra a corrupção política. uhum. E foi isso no primeiro livro. Nossa, que história, viu? O senhor é um verdadeiro griot para nós mais novos, né? Porque a gente tem que sentar e aprender, né? Infelizmente, hoje, muitos jovens não estão nem aí para essa parte, não, mas a gente tem que sentar. Quando o senhor fala em São Paulo que tem saraus, tem várias atividades, né, literárias, infelizmente, aqui para o interior, aqui onde eu moro em Sorocaba, tem poucos. Tem o pessoal que é do Slam 015, o pessoal do Slam Trincheira, entre outros slams. É o que que é? É a poesia que vem através da cultura hip hop. Então, os jovens se Eu conheço. reuniram. Então, aqui em Sorocaba, o slam é muito forte. Quero mandar um salve ao pessoal do slam aí, que é legal pra caramba. É... E aí, nasceu na periferia, né? Nasceu nas letras de hip hop, nas letras de rap. E dominou o Brasil o slam. E aí, a gente tem várias perguntas aqui pro senhor, tá bom? Tá bom. É, Hoje, agora nós vamos falar sobre um pouquinho de temas sociais e políticos. Consciência e política. Em 2020, o senhor publicou sobre o combate à corrupção nas eleições. Como o senhor vê a importância do voto e da consciência política para o povo da periferia hoje? Eu acho muito, muito importante. Inclusive, esse último livro que eu escrevi, que é atual, que se chama Manipulações contra a Periferia, eu percebi assim durante a minha vida que muita gente da periferia não tem consciência de classe e não tem consciência política, né? Eu vi muito isso, né? Eu trabalhei em campanhas políticas, sabe? As pessoas queriam vender o voto, votavam em políticos
que não é do nosso lado, né? Que não protege os trabalhadores. Então, nesse livro eu falo, e eu percebi que, assim, muita gente é manipulada, principalmente pelas grandes empresas de comunicação, né, rádio, jornal, revista, televisão. As pessoas da periferia, a maioria pega notícias, vê as notícias pela televisão. E a Rede Globo é uma das mais, que tem maior audiência, ela manipula muitas pessoas, sabe, sobre política. E por isso muita gente vota errado, vota em políticos que não tem nada a ver com os trabalhadores e trabalhadoras. E foi por isso que eu escrevi esse livro. Os outros eu já falava sobre isso também. E uma das manipulações que esse sistema faz é que ele fala que o rico, né? O rico é super valorizado. E os pobres, os pretos, as mulheres, os indígenas, são muito, assim, rebaixados, né? Tanto que ele tem uma hierarquia que é assim, né? Classe A são os ricos, depois a classe média e os pobres. E também sabia, né, e sei que a autoestima determina, às vezes, a vida de uma pessoa. E tem muitas pessoas pobres, trabalhadores e trabalhadoras, que têm vergonha de morar na periferia, têm vergonha de ser negro, sabe? E eu sei, e eu, por ler muito, eu aprendi, né, várias coisas e assim, nós não somos inferiores, nós não somos seres inferiores. Um exemplo disso é assim, as médias e grandes empresas, os empresários e empresárias, eles administram as empresas. Eles são importantes. Mas quem realmente produz os objetos, os produtos, as riquezas do Brasil, são os trabalhadores e trabalhadoras. E a maioria deles moram nas periferias. Mas eles não sabem disso e muito acham que os ricos realmente são têm muito mais valor do que a gente. E é por isso que eu escrevi esse livro. Que legal, né? É o griot mesmo, viu? Não tem como não se emocionar com uma história dessa, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que assim, ó, na verdade é uma frase. As artes curam? Curam, ajudam. E Ajuda a curar, sim. Eu conheço muitas pessoas no meio literário que também foram dependentes, outros tinham depressão e escrevendo, fazendo música, eles se libertaram disso. Inclusive, eu conheço uma psicóloga que é minha amiga e que ficou minha amiga depois que eu fiz terapia com ela. Ao ano passado, ela me deu um livro que ela organizou, porque ela faz um tipo de conversa. Ela fala que não é um tratamento, mas assim, colocando a arte para as pessoas em situação de rua e que também são dependentes químicos. E ela diz que isso ajuda muito as pessoas. No meu caso, não foi isso que me curou a arte, mas eu sei de várias pessoas que a arte curou. Legal, né? Eu não tive esse problema, né? Mas encontrei dentro da cultura hip hop o meu lado, entendeu? Não me via Sim, como um jovem negro, não sabia meu posicionamento na sociedade, não sabia debater política, porque quando a gente fala política, não é só política partidária, não, é política na quebrada. Ó, o senhor sim, mora aí com tia, por que não tem saneamento básico? Por que não tem isso? Por que falta asfalto? Isso é política. é Quando a gente verdade. fala, quando a gente fala de política, não é só política de partido, é política do meu bairro. Eu preciso que o meu bairro melhore, eu preciso estar numa situação melhor na minha comunidade. E como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim, infelizmente, essa manipulação que a grande mídia faz e hoje em dia não, já há algum tempo, as fake news que acontece demais nas redes sociais faz com que as pessoas votem. E outro problema também, tem muita compra de voto. Tem pessoas que pensam que todo político é corrupto. Isso não é verdade, isso é uma manipulação terrível, sabe? E eu posso provar, eu coloco isso no livro, porque assim, em nenhum lugar as pessoas são todas iguais. Nem mesmo numa família. Nenhuma família
as pessoas são todas iguais. Então, falar que todos os políticos são iguais, que todos os políticos são corruptos, faz com que muita gente, não todas, mas muitos vendam o voto. E aí a gente elege políticos que não estão nem aí com a gente. Eles fazem uma ou outra coisinha, empurra com a barriga a maioria dos problemas, e a gente, nós das periferias principalmente, é que sofremos muito com isso. Aí falta a saúde nunca melhora, a educação pública quase nunca melhora, infraestrutura, saneamento básico. Por quê? Porque a gente vota em pessoas que, muita gente da periferia vota em pessoas que não são realmente, que não estão preocupadas realmente com isso. Aqui aconteceu um caso de um vereador que ele não se assumia, né? E aí aconteceu um ato de racismo na Câmara e ele se identificou como negro, entendeu? Então, olha como que Nossa. olha, esses negócios é diferente, né? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que é muito legal, que a gente bolou aqui umas perguntinhas aqui sobre o território e a periferia, Cotia e Vargem Grande. O senhor trabalhou como servente de pedreiro e depois como secretário em escolas. Como essa experiência tão diferente ajudaram o senhor a entender o que é a periferia de verdade? É assim, eu nasci e fui criado na periferia, né, aqui em Cotia. Morei em Vargem Grande durante um tempo Uhum. e, por trabalhar em escolas, eu vi muito os problemas da educação, problemas do relacionamento dos alunos com professores, com diretores, das famílias dos alunos. E muito cedo eu aprendi, né, sobre política. Em 1980, eu trabalhei no recenseamento do IBGE Uhum. e fazia pouco tempo que eu tinha visto falar em desigualdade social. Porque antes, quando só era MDB e PSDB, PSD, no PDS, aqui em Cotia eles falavam a mesma coisa. Mas aí apareceu o PT aqui e eu comecei a ver um jornalzinho, né? E eles Uhum. falavam de desigualdade social, de socialismo. E aí, quando eu estava trabalhando no recenseamento do IBGE, numa estrada chamada Estrada Municipal Fernando Nobre, eu vi realmente o que é a desigualdade social. Porque eu passei primeiro numa olaria e tinha um pai com 3 filhos, uma menina e 2 meninos, e eram todos analfabetos. Foi muito difícil para mim preencher as fichas, né? Então eles não tinham cadeira, não tinha mesa, era fogão de lenha, eram todos analfabetos. Para mim fazer o recenseamento, um menino lembrou que tinha uma mala com os papéis. Aí era a certidão de nascimento deles. Aí eu tive que pegar esse certidão para me preencher as fichas. E nessa mesma estrada, mais adiante, eu cheguei no bairro Fernando Nobre, que é Uhum. um lugar que hoje é um condomínio, mas naquela época também já era moradia de pessoas muito ricas, sabe? Bilionários mesmo. Na primeira casa que eu entrei era uma mansão e tinha só um casal e tinha 5 carros na casa, sabe? Tinha muitos empregados, 5 carros, 2 eram da mulher, 2 eram do homem e tinha um importado que era dos dois. Então ali eu constatei, né, que era desigualdade social e comecei me aprofundar e estudar mais esses casos. Foi por isso que eu sempre olhei para essas coisas, né? Ah, que legal, né? Eu vou fazer uma. Voltando no livro de. Já que a gente está nessa área menos de política, é uma pergunta muito legal aqui, ó. No livro Manipulação contra a Periferia, qual é o maior nó que o senhor tenta desatar da cabeça do eleitor? É exatamente em quem votar, que a periferia tem que votar. Porque muitos políticos falam que todos são iguais, é mentira, não é? A esquerda no Brasil é que sempre defendeu a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, e das pessoas pobres. Mas muita gente não sabe disso. Muita gente até acha que é o contrário, né, que é a direita, e não é. Basta a pessoa pesquisar no Google conquista da esquerda no Brasil, que ela vai ver que todos os direitos trabalhistas foram conquistados pela esquerda. E se ela pesquisar conquista da direita no Brasil, ela vai ver que não tem nenhum direito trabalhista que
que foi conquistado pela direita. Sabe, a direita nunca lutou pelo trabalhador e pela trabalhadora, porque a direita ela trabalha para os ricos, né? Porque ela é capitalista, então ela trabalha para os ricos, para os fazendeiros, para os empresários grandes, e é por isso que as emissoras de televisão, rádio, jornal, televisão grandes, a maioria deles são de direita, porque eles são ricos também. Então eles defendem os interesses dos ricos, né? Porque esses donos de televisão, por exemplo, eles são bilionários. Os donos da Rede Globo são bilionários. Então, eles defendem o lado deles. Então, eles manipulam muitas pessoas. E foi isso que eu quis mostrar nesse livro, que existe essa manipulação, que existe um lado que defende os pobres, que defende os trabalhadores e trabalhadoras, que é a esquerda. E também pensei assim, no livro eu escrevi que a gente tem que questionar tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve. Então, eu lembrei de uma coisa assim, que nós da esquerda não temos muita credibilidade, por exemplo, com essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que votam na direita. Mas por quê? Porque eles não vê o nosso compartilhamento, as nossas ideias, eles escutam só veem nas redes sociais aquilo que a direita publica e aquilo também que a Rede Globo, por exemplo, publica. Alguns exemplos, né? A Rede Globo, em 89, ela manipulou o debate do Lula e o Collor. O Lula era o favorito, mas no último dia, no sábado, né, que era antes da eleição, ela manipulou e ela mesma confessou isso. No documentário que a Globo fez dos 100 anos do Grupo Globo, do Jornal Globo, o Roberto Marinho, que é o dono da Rede Globo, que já morreu, ele fala que ele tinha escolhido o Collor. E eles falam como eles fizeram para manipular o debate do Lula com o Collor. Eles fizeram o seguinte: no debate, no debate, foi mais ou menos um empate entre o Lula e o Collor. Mas no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no sábado à tarde, o debate foi na sexta-feira. Eles colocaram os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. E eu vi muita gente da periferia que ia votar no Lula e também no local de trabalho, que falaram, não, o Lula perdeu, e votaram no Collor. E foi aquele desastre que a gente viu, né? Não sei se é do seu tempo ou não. Ainda nessa época, eu era um garotinho aqui em Sorocaba. Então, e a última manipulação grande que eles fizeram foi na Globo News, naquele PowerPoint que a Globo News fez, que colocou o Vorcaro, esse banqueiro aí, né, bandido, e colocaram um PowerPoint colocando as pessoas que tinham ligações com eles. E eles colocaram o Lula e o Lulinha. E é mentira, o Lula não tem nada a ver com as maracutaias do Vorcaro. Tanto é que eles fizeram manipulação que depois a Andréa Sadi, a jornalista que fez o PowerPoint, que apresentou, ela pediu desculpa nas redes sociais. Só que ela não falou o que estava errado, sabe? Mas ela pediu desculpa porque falou que eles cometeram um erro mesmo. Então, essas manipulações, infelizmente, faz com que muita gente, trabalhadores e trabalhadoras que moram nas periferias, votarem na direita. Aqui, a Rede Globo está fazendo uma manipulação, eles fazem direto, né? Mas uma que eles estão fazendo há bastante tempo, desde que o Tarcísio foi eleito aqui em São Paulo, é o seguinte: o Tarcísio está destruindo a educação pública. Mas a Rede Globo não mostra isso de jeito nenhum, sabe? Eu vejo reportagem da Globo direto, e eles mostram, às vezes, coisas da educação, como assim, quebrou alguma coisa numa escola, não sei o quê, não sei o quê. Mas o principal, que é a destruição da escola pública, a desvalorização dos professores e professoras, eles não mostram. Então, muita gente que só vê notícia na Globo ou coisas da direita nas redes sociais, não sabe disso. Por isso que eu escrevi esse livro, para ver se as pessoas poderiam ficar Obviamente. conscientes. Uhum. Que da hora, né? Isso daí há muito tempo atrás, né?
O senhor nem Muito. imaginava que ia chegar no ponto que chegamos hoje, né? Não, assim, manipulação, o capitalismo sempre fez. Por exemplo, o capitalismo é que tentou apagar nossa história na África, né? Nos livros de história, eles falam da escravidão para cá. Então, tem muitas pessoas pretas que têm vergonha de ser preta até, porque não sabe da história nossa antes da escravidão, né? Na África foram vários conhecimentos que existem hoje foram criados na África, né? No meu livro eu falo disso aí um pouco. A matemática, a filosofia, astrologia, vários. É só colocar no Google, sabe? Sabedorias criadas na África, que a pessoa vai ver quantas sabedorias nasceram na África, mas que o capitalismo não falava, sabe? Tentou apagar a abolição dos escravos, por exemplo, eles dão muito valor à princesa Isabel, mas eles não sabem que foram os escravizados que lutaram muito, mas muito mesmo contra a escravização e que isso pressionou muito a princesa Isabel, sabe? O Gilberto Gil falou uma vez, e eu fui pesquisar e é verdade, que antes, um pouco antes da abolição, da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, o, os escravizados estavam fazendo rebeliões, sempre existiam rebeliões. Desde que os escravos chegaram no Brasil, até nos navios negreiros, muitos se revoltavam, só que daí eles eram jogados no mar. Sabe, os negros nunca foram passivos. E muita gente acha que nós sempre fomos submissos, passivos. Então, o Gilberto Gil falou, e eu fui pesquisar, um pouco antes da abolição, as rebeliões, sempre houve rebeliões, mas as rebeliões estavam assim, de norte a sul do país, e violentas, sabe? Em algumas rebeliões, os escravizados, antes de fugir, eles matavam os senhores e as senhoras, sabe? Uhum. Outra coisa que eu vi ontem até, no Ceará, em 1884, portanto, 4 anos antes da, da abolição oficial, né? Da princesa Isabel, no Ceará já tinha sido libertado, não tinha mais escravidão. Mas por quê? Por causa da luta de vários escravizados, né, que aconteceu lá, a pessoa tem que pesquisar isso, porque é uma história muito grande. Mas, assim, manipulação sempre houve. A cor de Jesus Cristo, por exemplo. O cinema sempre mostrou Jesus Cristo como um homem branco, de olhos azuis, cabelos lisos. E assim, na super interessante eu vi isso, e até o Fantástico uma vez mostrou que é impossível Jesus ser desse jeito, porque ele nasceu no Oriente Médio. Maria era do Oriente Médio, então ele seria no mínimo pardo, sabe? Uhum. Ele não era branco que neles mostram. Então manipulação sempre houve. Eu vou pegar esse ganchinho que o senhor está falando, nós estamos falando da África aqui. Sim. Aí o senhor participou da antologia África, da antologia África e suas histórias. Para o senhor, qual a importância de registrar nossa ancestralidade e a nossa história através do papel? É muito, muito importante a gente saber da nossa ancestralidade, sabe? Tem nossas mães, pais, avós, e tem os outros bem antigos também, que a gente sabe, fica sabendo aquilo que eu falei, que os pretos e pretas nunca foram submissos, gente. Eles nunca foram passivos. A gente precisa saber disso, porque existem muitos heróis negros, heroínas, sabe? A gente precisa saber disso, né? E principalmente da história da África, que os livros de história não falam, né? Então é muito importante é importante saber sobre nossa ancestralidade. Dar visibilidade para nós, né? Não só no 20 de novembro, né? Porque só lembram da gente no 20 de novembro, né? É verdade. Só lembram da gente no 20 de novembro. E o senhor, um escritor periférico, começou nas periferias. O senhor acredita que um escritor periférico tem mais responsabilidade do que os escritores que estão nos grandes centros? Não entendi. O senhor acha, como o senhor é um escritor periférico, você acha que nós, escritores periféricos, temos mais responsabilidade ainda do que um escritor dos grandes centros, vamos dizer assim?
Nós temos, porque nós temos que falar a verdade, a gente não pode manipular, né? A gente tem que falar a verdade para as pessoas das periferias. Então, nós temos muita responsabilidade, a gente não pode escrever qualquer coisa. Apesar que, assim, a maioria dos escritores e escritoras da periferia que eu conheço, eles não falam sobre política, sabe? Ixi, São deu uma outros tipos de travada. poesias, né? São outros... Tem poucos que falam, sabe? Não é que nem no rap, que no rap também, por exemplo, foi muito importante na minha vida. Aham. Porque logo que eu parei de beber, né, um amigo meu, o Pretinho, Everaldo, me apresentou aquela música do Racionais, Um Homem na Estrada. Eu falei, nossa, eu não vou ouvir isso não, esse é muito violento, não sei o quê, não sei o quê. Uhum. Aí ele falou assim, é sim, Merinho, mas é a nossa realidade, né? Eu, Aham. e aí, quando foi em 98, janeiro de 98, um amigo do meu irmão, o Isalto, me apresentou o CD do Racionais, Sobrevivendo no Inferno. Uhum. E aí foi muito, muito importante para mim, porque eu tinha vontade de escrever contra o sistema, contra os políticos corruptos, mas eu tinha medo, sabe? Uhum. Porque em vários lugares tem muitos corruptos, né? E eles são perigosos às vezes. Uhum. Mas aquele disco, aquele CD, eu falei, não, eu vou escrever também contra o sistema. Aham. Eu falei assim, agora vai ser a revolução. É, Porque através das palavras. eu pensava assim, que quando os mais discriminados, que somos nós, os pretos das periferias e pretas, soubesse que existe um sistema, sabe, por trás da violência, por trás da pobreza, né? Então seria a revolução mesmo. E quando eu ouvi os Racionais sobrevivendo no inferno, falei, meu, esses manos sabem que tem um sistema, eles estão falando aqui, sabe? Então eu falei, não, eu também vou escrever e vou bater de frente com esse sistema. E a partir daí eu comecei a falar Aham. abertamente sobre corrupção política, sobre o sistema capitalista. O senhor chegou a ler o livro do Racionais, o Não, eu Sobrevivente do comprei Inferno? ele, mas eu não li, Aham. porque assim, eu estou com catarata, eu fiz cirurgia de Aham. um olho só. Uhum. E outra coisa, faz uns 10 anos que eu estou com dificuldade para ler. Eu perdi muito a minha capacidade de concentração. Eu Uhum. tenho uns 10 livros, porque toda feira ou salão que eu vou tem alguém vendendo livro, eu Uhum. compro, mas eu não leio. Ah, Eu tô normal, conseguindo, normal. Isso daí é coisa de mas eu não leitor estou mesmo. conseguindo ler. Mas eu vou Aham. comprando, porque eu espero que um dia eu consiga voltar a ler, que nem eu li antigamente. Então, eu Mas, não li o livro do Racionais. mas tem alguns aplicativos que você pode tirar foto do aplicativo e o livro e o aplicativo lê pro senhor, viu? Depois eu te mando alguns. Tá. Tem um, um aplicativo muito bom que você consegue tirar foto lá do livro, daí você vai ouvindo. E essa trajetória do senhor hoje é aposentado. Aí você olha para trás assim, é, como é que o senhor vê essa trajetória do senhor? Desde o menininho lá em Vargem Grande, Cutia, com as professoras na escola, fazendo a redação, como é que o senhor olha para trás e fala assim, olha o legado que que eu estou e vou deixar aqui? Eu acho muito bom, eu fico muito feliz com a minha trajetória. Uhum. É claro que não do período que eu fui dependente, né? Foi muito ruim para mim, foi ruim para minha família, meus amigos até. Mas foi um aprendizado também, né? Porque foi depois que eu parei, tem um livro que se chama Esforço Positivo, que é sobre dependência química. Sabe? É só sobre dependência química. Mas assim, na minha infância eu fui muito feliz, embora muito pobre, né? Não tinha carrinho, não tinha nada, a gente inventava as brincadeiras. E aqui assim, era assim, tinha poucas pessoas que moravam aqui nesse bairro que eu moro, né? Então eu fui muito feliz, eu brincava muito, né? Estudava, mas brincava muito. Eu, meu irmão, os amigos, os vizinhos. Depois, na adolescência, eu tive um problema assim aos 15 anos. Eu gostava muito de futebol, como eu falei para você, e queria ser jogador de futebol. E assim, modéstia à parte, eu jogava bem. Aí, Aí, quando eu fui estudar no Zacarias, aqui em Cotia, tinha um rapaz, o Jair Peroni, que jogava no Aspirante de São Paulo. uhum. Aquela época não era que nem hoje, que fala sub-17, sub-20, 17, né? era Aham. diferente. Era mirim, infantil, juvenil, aspirante, depois profissional.
Na primeira vez que ele me viu jogando, ele achou que eu jogava bem e falou para mim fazer um teste no São Paulo. Mas aí eu fiquei muito contente, e aí eu cheguei em casa e falei para meu pai, e meu pai achou que não, sabe? Meu pai era muito conservador. Falou, não, de jeito nenhum. Isso não é profissão de trabalhador. Aí, E ó. aí, assim, meu pai era meu ídolo, sabe? Porque eu vivia do lado dele direto. Estava sempre do lado dele. Então foi uma quebra, né, muito grande para mim. Aí eu não passei a odiar ele, mas fiquei assim, sabe? Eu entrei em depressão. Porque Ficou eu fui uma vez no sentindo. São Paulo, Uhum, escondido dele, eu fui no São Paulo fazer um teste. uhum. Aí eu joguei 3 minutos, não fiz nada, nem peguei na bola. Na segunda vez, eu fui e não consegui nem treinar. Eu estava no portão dos amadores, que era lá no Morumbi, lá atrás do estádio, e ia sair um senhor negro, com roupa de comissão técnica, e um menino oriental, um japonesinho, eu acho, com roupa de goleiro, acho que era do infantil ou do mirim. Aí eu falei para o senhor, ele falou assim, não, ó, já acabaram as inscrições, você já está estourando a idade do infantil e nós não estamos chamando ninguém para fazer teste, não, né? Aí eu peguei e ia saindo, assim, bem triste já, e o japonesinho falou uma coisa que marcou minha vida, sabe? Eu acho que até hoje ainda mexe comigo. Ele falou assim, não parece jogador, mas parece um trombadinha. Nossa, aquilo foi sabe, Uma uma fã. frase que quase que me arrebenta. Uhum. Aí tinha uns tubos grandes na rua. Eu entrei dentro de um tubo, chorei, chorei, chorei. E falei para mim mesmo, né, que eu não ia ser nada, sabe? Que eu não ia trabalhar mais, que eu não ia estudar mais. E eu, que era um bom aluno, naquele ano eu reprovei, que eu cabulava aulas. O ano seguinte eu não fui estudar, fui trabalhar. Segundo as médicas que eu consultei bem depois, quando eu fui fazer tratamento, elas falaram que minha depressão começou nesse dia, nessa época, sabe? Só que eu não sabia que eu tinha depressão. Eu só fui descobrir quando quando eu fui fazer tratamento para bebida alcoólica, quando eu consegui parar. Que elas detectaram que eu tinha uma depressão muito forte, eu tenho ainda, eu tomo os remédios para depressão, sabe? Mas também, na minha juventude, é, além de jogar futebol, eu ia muito em salão, sabe? Aqui em Cotia, e reunia um pessoal aqui, a gente andava quase 4 Hum, quilômetros, que da sabe? hora. Curtiu os Mas bailes era black. muito bom. Foi naquela época que eu descobri o soul, o Olha. samba, essas Uhum. coisas. A gente dançava muito, né? Era muito bom. Só que assim, eu já bebia, sabe? E aí eu só dançava bêbado. Tanto que depois que eu parei de beber, eu não consegui dançar mais. Virou cintura dura. Mas, Uhum. continuando, Da depois que eu hora. parei de beber, né, eu fiquei muito feliz, né, porque assim, minha família ficou muito contente. Meu pai não me viu, sabe, sem bebida, mas minha mãe viu durante 6 anos. E assim, eu via assim, a alegria que ela ficava. Inclusive, eu fiz uma poesia para ela, Se o senhor né? quiser falar poesia, fica à vontade, viu? Não, eu não tenho ela aqui, mas faz tempo, Tá. eu não vi, eu não sei onde. Eu dei uma para ela e depois eu não sei onde que eu coloquei o Aham. resto. Eu não tinha nem computador naquela época. Uhum. Mas eu sei que ela gostou demais, sabe? Ela ficava com essa poesia guardada, assim. Quando as amigas dela chegavam na minha casa, ela tirava a poesia e mostrava. E mostrava para outra, e mostrava para outra. Que Então aquilo me legal. alegrou demais, demais mesmo. Sabe? E depois foi escrever, fazer política. Então minha vida foi assim. Que legal. Que história. É um griot, né? Esse podcast espero que muitas crianças ouçam, porque isso é uma aula, é um ensinamento que eles vão levar para a vida inteira. E aí o senhor falou agora aí que sua mãe guardava, né, a poesia. E qual é o sentimento de ver um livro seu esgotado? O senhor imaginava que lá em 95 chegaria o terceiro, quarto, quinto, sexto, vai chegar a 10, 30? Como é que é para o senhor isso? Não, eu não pensava, porque assim, para Aham, publicar o primeiro livro foi difícil pra caramba, né? aham, Eu publiquei, eu tive que pagar, foi independente. uhum. E eu não tinha nem dinheiro, que eu estava desempregado. Quem pagou foi meu irmão, sabe? Eu só paguei para ele depois de muito tempo. Então foi
eu não desisti. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Sabe, muita gente tentou me desestimular, falando, mas Almério, você está escrevendo para a periferia não lê. Eu falei, eu sei, mas algumas pessoas leem, né? Aí, Talvez os professores e professoras possam ler. Teve um holandês, um negro, que estava no Brasil uma vez, em 2014, e ele falou para mim, você está escrevendo para a periferia todo mundo é analfabeto. Eu falei, não, meu, não é assim não. não É todo tem. mundo que é analfabeto, não. Uhum, Então foi difícil, sabe? Mas eu nunca desisti. uhum. Agora, por exemplo, eu não estou escrevendo nada, porque eu estou batalhando bastante por esse livro atual, né? Manipulação contra a periferia. E participando muito da política, né? Aqui em É. Cotia, e vou continuar participando aqui no estado, no Brasil. Tá ativo, né? Seu Almério, vai, pior que quando é a conversa boa, o tempo É, passa voando, né? Olha que sim, engraçado. E aí a gente vai fazer um bate-bola com o senhor. Eu vou te perguntar sim. quatro perguntinhas, aí o senhor, rápido, vamos ver. Literatura. Oi? Eu vou fazer quatro perguntas para o senhor, um bate-bola. O senhor pensa aí rapidinho o que essas quatro palavras significam para o senhor. Literatura, Consciência, periferia, força. sobriedade, Como? sobriedade, Sobriedade, importância fundamental na vida de uma pessoa. futuro, Eu acredito muito no futuro, eu sou muito otimista. Eu acho que o mundo ainda vai melhorar, o Brasil vai melhorar, uhum. sabe? A periferia vai melhorar, as pessoas vão ter consciência. É isso. E estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, nosso Pod Afro. Queria agradecer muito o senhor aí pela essa aula. Aqui tem que pegar esse podcast aqui, escrever tudo que o senhor falou aqui e tornar ele fazer um documento, porque é muita informação, é muita experiência adquirida. E o senhor pode divulgar agora suas redes sociais, seus livros, onde encontrar. O espaço é do senhor. Então, primeiro eu vou falar do meu livro, esse atual, que é Manipulações contra a Periferia. Ele está à venda no site da editora Terra Redonda, né? Comigo, eu não posso muito vender pelo correio, porque é difícil para ir para o correio. Aqui eu tenho que pegar um Uber. E para mim pegar o Uber, para ir para voltar, ainda fazer a postagem, eu acabo tendo prejuízo, sabe? Uhum. Mas no site da editora está à venda. O meu Instagram é @Barbosa Almério. O Facebook é Almério Barbosa. Tá? Eu só tenho essas duas redes. Então a gente, depois eu coloco lá a rede dos senhores, lá quem quiser conhecer mais o trabalho do mestre, do professor, que é um griot, isso eu não vou cansar de falar para o senhor vai ouvir muito isso, o senhor é um griot. É muito legal ouvir esse tipo de batalha, e essa batalha acabou com um vencedor. Então, seu Almério, eu queria agradecer do fundo do meu coração, o senhor participou do nosso Podiafro. Tentamos outra vez, não conseguimos. Não, a gente vai conseguir gravar sim, vai ser uma honra para nós, para mim, para a Liv, para a Raíssa, ouvir o senhor, agradecer demais essa participação. Espero que seja a primeira de muitas. O senhor foi. Começamos o pé direito. Então, só queria agradecer em nome do projeto Afroleitura, pelo Pod Afro, pela essa aula que nós recebemos aqui hoje, viu? Só tenho a agradecer pela aula, não tem outra palavra para falar. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço muito você, Caio. Uhum. Parabenizo você e suas filhas pelo esse projeto Afro Leitura, que é muito importante, né? E dou os parabéns para vocês. Muito, muito obrigado mesmo. E esperamos o senhor para gravar com as duas. Você acha que comigo foi difícil as perguntas? Não, Ah, de jeito nenhum. a hora que chegar com as duas, você vai ver só o que é perguntas difíceis, tá? Aí você vai ver como que é. Porque criança é delas, entendeu? Então elas criam as perguntas. É legal, viu? A gente vai ser um prazer conversar com o senhor pessoalmente, viu?
Tá bom, muito obrigado, cara. Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Esse foi o Pod Afro com o senhor Almério Barbosa. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentam, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa aula. Tamo junto. Fui!